Bom dia, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Sejam bem-vindos. Aqui eu consigo, nesse início, acenar para vocês. Elaine, seja bem-vindo. Ceci, Benito, olha que interessante. Vamos lá, galera, vamos dar sequência ao projeto Estude com o Autor. Bom dia, Juliana, bom dia, Lore. Vamos lá, Traja, Karina, quem mais? Joyce, Jesse, Kelly, vamos entrando, seja Jona, os nomes diferentes, né? Leleno Bremaia, sejam bem-vindos, Marinheiro Henrique, Marília, Alisson, vamos entrando, Gabriela, seja bem-vinda, Isabela. Bom, vamos lá, pessoal. Daqui a pouco eu vou desativar os comentários, como eu sempre faço. Nós estamos dando sequência ao Estude com o Autor. Toda semana eu venho aqui, uma vez por semana, estudar com vocês um capítulo dos meus manuais. Eu estou estudando os capítulos do manual Parte Geral, edição 2020. Se você tem a outra edição mais antiga, não tem problema, que eu vou explicando os tópicos. Eu estou estudando os vários capítulos na sequência, então não tem erro. Eu não estou pulando capítulos, tá? Estou estudando os capítulos na sequência. Eu estou no capítulo 2, da parte 2 do manual. Eu já expliquei isso, que o meu manual está dividido em 3 partes. Parte 1, teoria da norma. Parte 2, teoria do crime. Parte 3, teoria da pena. Nós já esgotamos a parte 1, teoria da norma. Estamos na parte 2, teoria do crime. E na parte 2, eu quero inaugurar com vocês hoje o capítulo 2. O capítulo 2 que trata do fato típico, tá ok? Esse é o capítulo da aula de hoje. Esse capítulo 2 eu não termino hoje. Na semana que vem, no dia 8, eu vou dar sequência ao capítulo 2. É um capítulo muito extenso. Rogério, e depois que você terminar o penal geral, você vai fazer a mesma coisa com o penal especial? Sim, vou fazer exatamente a mesma coisa com o penal especial. Vou estudar com vocês os principais tipos incriminadores da parte especial do nosso código. Eu vou terminar a parte geral e depois eu vou para a parte especial. Na parte geral, nós hoje iniciamos página 239, fato típico. Vamos entender o seguinte, para a gente começar o fato típico. Eu vou desativar os comentários, lembrando que esta live vai ficar gravada. Depois vai para o meu canal do YouTube, então se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal do YouTube, ativa o sininho no canal do YouTube, que ele te avisa sempre que tiver vídeo novo. Nós estamos colocando vários vídeos, tá? E esse aqui não é um projeto da pandemia, não. Acabando a pandemia, por exemplo, no estado de São Paulo, nós já temos cidades que estão começando a voltar à vida no novo normal, mas o projeto continua. Não é um projeto para vigorar no estado da pandemia, não, é um projeto da editora e que eu vou dar sequência até analisar o último capítulo da parte especial. Depois da live, fique atento que depois dessa live, se você não tem o parte geral, depois da live, do meio-dia até as 2 horas da tarde, vai ter uma grande promoção só da parte geral. Vocês vão ter que entrar nas minhas redes sociais e lá vocês terão o cupom de desconto. É um código, vocês vão ter que inserir o código para ter o desconto. Tá ok? Então, sem mais delongas, eu vou desativar. Olha só, quero até que o João Manuel falou uma coisa que é verdade. Rogério, você vai entrar no capítulo mais difícil. Vou. É o capítulo mais difícil. O João percebeu bem, é o capítulo mais difícil, tá bom? Deixa eu desativar os comentários aqui então. Pronto, desativei os comentários, vamos iniciar. O capítulo 2 está na página 239 e ele trata do fato típico. O capítulo 2 trata do fato típico. Esses coraçõezinhos que estão aparecendo aqui, para mim é muito importante, que mostram que a live está viva, né? Porque se para o coraçãozinho eu vou achar que travou tudo aqui, então é importante essa sequência de corações. Nós vamos trabalhar o fato típico. Agora vejam. Como eu tenho insistido em todas as lives, eu quero
não só fazê-lo entender o direito penal parte geral, mas também fazê-lo entender que alguns temas você pode explorar de uma forma a diferenciar sua prova do concorrente. Eu quando estudava para concurso, eu gostava muito de enxergar nas entrelinhas, não só o que estava escrito, mas nas entrelinhas. As entrelinhas, elas também falam, e falam muito alto. Se eu vou estudar o fato típico, vamos entender o que eu vou estudar. Eu vou estudar o primeiro substrato do crime. Quem usava essa expressão substrato e não requisito do crime? Bettiol, Giuseppe Bettiol. Então, o crime, ele é formado de alguns substratos. Fato típico, ilicitude, de acordo com a maioria, a culpabilidade. Aliás, se a culpabilidade integra ou não integra o crime, vai ser um assunto que nós vamos estudar lá na frente. O fato típico é, sem dúvida alguma, o fato típico é o primeiro substrato do crime. Então vamos tentar definir o que é fato típico. O que significa fato típico? Vamos lá. Fato típico é um fato. É um fato humano, porque o direito penal não se preocupa com fatos que não tenham a intervenção do homem. Fatos da natureza, por exemplo, sem intervenção do homem, não interessam para o direito penal. Então, o fato típico é um fato humano indesejado. Fatos humanos desejados não interessam para o direito penal. O direito penal se preocupa com fatos humanos indesejados. Mas todos os fatos humanos indesejados interessam para o direito penal? Claro que não. Tem fatos humanos indesejados que não interessam para o direito penal. O direito penal é fragmentário, o direito penal é subsidiário, o direito penal é norteado pelo princípio da intervenção mínima. Somente fatos humanos indesejados, consistentes numa conduta produtora de um resultado que se ajusta a um tipo penal. Opa, este fato interessa ao direito penal. Este fato deixa de ser chamado fato. Este fato passa a ser chamado de fato típico. Olha que fácil, pessoal. Olha que fácil. Então, João Manuel, você que falou que é o capítulo mais difícil, você tem razão, é o capítulo mais difícil. Eu vou tentar transformar esse capítulo no capítulo mais fácil da sua vida. Se te perguntarem em concurso, eu tô aqui, ó, tô no comecinho, tô na introdução. Estou na introdução da página 239. Estou tentando explicar a introdução da página 239 da maneira mais fácil possível. Aqui no finalzinho da introdução tem o conceito de fato típico. Ó. Eu é que estou tentando representar esse conceito para vocês agora. Então, se te perguntarem o que é fato típico, você fala, poxa, fato típico é um fato humano, indesejado, consistente numa conduta produtora de um resultado. Se eu falei que a conduta produziu o resultado, é porque entre conduta e resultado tem nexo causal. Conduta produtora de um resultado, quer dizer que entre conduta e resultado tem nexo causal, e que se ajusta a um tipo penal, que tem tipicidade, que se ajusta a um tipo penal. Isso é fato típico. Então vamos lá, repete comigo. Fato típico é um fato humano indesejado, consistente numa conduta produtora de um resultado e que se ajusta a um tipo penal. Eu vou pedir para você aí repetir. Vamos fazer esse exercício? Repita aí comigo, ó. Você vai falar, nossa, eu vou parecer ridículo repetir. Não, não vai parecer ridículo. Você vai guardar. No dia da sua prova, você fala, nossa, eu repeti isso com o Rogério e caiu. Então vamos lá. Vou pedir para você repetir isso comigo. O que é fato típico? Você pode até começar humilhando, dizendo o seguinte: fato típico é o primeiro substrato do crime. Já começou bem, já estendeu o tapete vermelho. Já começou humilhando. O que é fato típico? É o primeiro substrato do crime. Fato típico, vamos lá, é um fato humano indesejado, consistente numa conduta produtora de um resultado. Então, entre conduta e resultado tem nexo causal e que se ajusta a um tipo penal. Pronto, você já sabe o que é fato típico. E eu gosto tanto desse conceito de fato típico, por quê? Porque esse conceito de fato típico, ele já traz os requisitos do fato típico. Não sei se você percebeu, mas você agora sabe não só o conceito de fato típico, como os requisitos do fato típico. Quais os requisitos do fato típico? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Esses requisitos estão dentro do conceito que você já entendeu. Então, cuidado, veja se o seu examinador está perguntando conceito de fato típico,
Se eu te perguntar o conceito, fato típico é um fato humano indesejado consistente numa conduta produtora de um resultado e que se ajusta a um tipo penal, isso é conceito de fato típico. Ou, cuidado se ele está te perguntando os requisitos do fato típico. Do que é feito o fato típico? O fato típico é feito de conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Olha que fácil. Bom, você entendeu isso? Podemos partir para o primeiro requisito do fato típico. Conduta. Conduta é o primeiro requisito do fato típico. Você já ouviu falar que não há crime sem conduta, nullum crimen sine conducta? Tá aqui, ó. Não há crime sem conduta. E por que não há crime sem conduta? Porque a conduta é o primeiro requisito do fato típico, que por sua vez é o primeiro substrato do crime. Se eu não tenho conduta, eu não tenho fato típico. Se eu não tenho fato típico, o crime perdeu o seu primeiro substrato. Acabou. Não há crime sem conduta. Nullum crimen sine conduta. Por isso que algumas pessoas criticam a responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais. Tem doutrina que fala, poxa, pessoa jurídica não pode ser responsabilizada penalmente, porque pessoa jurídica não pratica conduta. Pessoa jurídica é conduzida. Se ela não pratica conduta, ela é conduzida, não podemos responsabilizar penalmente pessoa jurídica, nem mesmo por crimes ambientais. Essa tese é muito sedutora, mas não cola. Por que não cola? Porque a responsabilidade penal da pessoa jurídica está prevista na Constituição Federal, artigo 225. E se essa responsabilidade é objetiva, se é subjetiva, se é social, não importa. É uma responsabilidade autorizada pela própria Constituição. Tá bom? A Constituição pode excepcionar a si mesma. E com relação à pessoa jurídica, ela não exige dolo, não exige culpa e talvez nem exija conduta. Outros até procuram trabalhar uma conduta no sentido filosófico, etc. Bom, mas fica esse detalhe para você não esquecer que não há crime sem conduta e por não haver crime sem conduta tem doutrina questionando a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Eu, no meu concurso, consegui explorar essa discussão. No meu concurso, eu consegui explorar a responsabilidade penal da pessoa jurídica sob a ótica do nullum crimen sine conduta, sem o examinador cobrar expressamente isso. Claro que eu diferenciei minha prova do concorrente, tá bom? Rogério, então vamos lá. Já entendi que não há crime sem conduta, mas o que vem a ser conduta? Aí eu é que te respondo, eis o mistério da fé. Poxa, o que vem a ser conduta depende da teoria que você adota. Se você adota a teoria causalista, você vai apresentar uma definição de conduta. Se você adota a teoria neocantista, conduta para você é outra coisa. Se você adota a teoria finalista, putz, aí muda muito o conceito de conduta. Se você adota a teoria social da ação, vai mudar conduta outra vez. Então essas teorias, teoria causalista, neocantista, finalista, social da ação, estão se degladiando principalmente quanto ao conceito de conduta, o que é conduta. E, claro, eu analiso as teorias da conduta a partir desta página aqui, ó. Eu analiso a partir da página 240. E vocês vão ver que eu vou analisando com auxílio de quadros, ó. Eu vou analisando com auxílio de quadros. Com auxílio de quadros. Eu analiso essas teorias, quer ver até que página? Para você saber. Eu analiso essas teorias até a página de 240 até a página 249. 9 páginas analisando teorias causalista, neocantista, finalista e social da ação. Pô, Rogério, mas o assunto é denso, você vai analisar esse assunto denso com vocês? Vou, mas eu vou analisar com vocês olhando só os quadros. Tá aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo fazê-los enxergar. Tá aqui. Nós vamos analisar, esses são os quadros que estão no livro. O livro tem esses quadros aqui, fiquem tranquilos que você deve ter esses quadros no livro. Então, quando eu falo em teoria causalista, eu explico o que é crime para a teoria causalista, a estrutura do crime para a teoria causalista, fato típico para a teoria causalista, a antijuridicidade para a teoria causalista, a culpabilidade e quais são as críticas.
todas as teorias, elas são acompanhadas deste quadro. Para nós interessa aqui, ó, fato típico. Para a teoria causalista, a conduta é uma ação olha, para a teoria causalista, a conduta integra o fato típico, ninguém tem dúvida. A conduta integra o fato típico, que é definida como movimento corporal voluntário que causa modificação no mundo exterior. Veja que conduta para a teoria causalista é um elemento objetivo, não admitindo qualquer valoração. Conduta para a teoria causalista é movimento corporal voluntário que causa modificação no mundo exterior. É um elemento objetivo não admitindo valoração. Rogério, mas cadê o dolo e a culpa? O dolo e a culpa estão na culpabilidade. Para a teoria causalista, você não encontra dolo e culpa na conduta, no fato típico. Você vai encontrar dolo e culpa na culpabilidade. Então, eis o causalismo. Deixa eu até mudar aqui agora. Deixa eu dar sequência e vou preparar o próximo quadro para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho o próximo quadro. Achei. Vamos agora estudar a teoria neocantista. A teoria seguinte, a teoria causalista, você já percebeu que conduta é movimento corporal voluntário causador de modificação do mundo exterior. É algo objetivo, ele não quer valorar. Dolo e culpa, para a teoria causalista, dolo e culpa são analisados só lá na culpabilidade. Bom, a teoria neocantista, eu também faço um quadro para explicar para vocês a teoria neocantista, e no que diz respeito a fato típico, vejam que ela prefere conduta ser definida não como movimento, mas como comportamento, não mais um comportamento neutro, mas sim expressando uma valoração negativa da lei. Então, para a teoria neocantista, conduta é um comportamento humano voluntário e por ser comportamento abrange omissão. Quando a teoria causalista falava em movimento, não conseguia abranger omissão. A teoria neocantista abrange omissão e é um comportamento que admite valoração. Rogério, para o neocantista, o dolo e a culpa estão no fato típico? Não, o dolo e a culpa continuam na culpabilidade. Para a teoria neocantista, dolo e culpa continuam na culpabilidade. Dolo e culpa continuam na culpabilidade. Entendam um detalhe importante aqui. Entendam um detalhe. Enquanto eu pego o próximo quadro para falar com vocês, entendam um detalhe. Deixa eu pegar o próximo quadro aqui. Tá aqui, o próximo quadro. Qual é o detalhe que eu quero chamar a atenção? A teoria causalista diz que conduta é a ação humana voluntária, causador de modificação no mundo exterior. Se ela falar que é uma ação humana voluntária, como é que ela explica a omissão? Aqui residia uma crítica. A outra crítica para o causalista é que o dolo e a culpa estão na culpabilidade. Isso é absurdo. O dolo e a culpa tem que estar no fato típico. A teoria neocantista, olhando as críticas, ela melhora um pouco. A teoria neocantista tem base causalista. Ela é uma prima do causalismo. A teoria neocantista, ela fala, olha, tem uma crítica importante contra o causalismo. O causalismo diz que conduta é a ação humana. Pô, a ação humana ele não vai conseguir explicar os crimes omissivos. Então eu vou mudar. Eu, neocantista, vou dizer que conduta não é uma ação humana, não é uma ação corporal, é um movimento corporal. Não é um movimento corporal, é um comportamento humano. Eu, neocantista, não vou dizer que conduta é uma ação humana, uma ação corporal, vou dizer que é um comportamento humano. E quando eu digo que é um comportamento humano, eu consigo abranger a ação ou omissão, eu saio da crítica do causalismo. Já não tem mais como me criticar dizendo que eu não abranjo, que eu não compreendo o crime omissivo. Eu compreendo o crime omissivo. Agora, eu também vou sair de outra crítica que o causalismo tem. O causalismo não admitia a valoração da conduta. A conduta era algo objetivo, percebido pelos sentidos, pronto, acabou. Se alguém agisse causando modificação no mundo exterior, para o causalismo isso já é conduta. Para o neocantismo, ele fala, pera um pouquinho, eu quero valorar.
Eu admito valorar. Nós temos que valorar o comportamento. Então, o neokantismo, quando comparado com o causalismo, evolui em 2 pontos. Causalismo, conduta e ação. Para o neokantismo, conduta e comportamento. O causalismo não abrange crime omissivo nisso aí, ele tem que forçar a barra. O neokantismo abrange. O causalismo, a ação é algo objetivo, que não admite valoração. Se modificou o mundo exterior, é conduta. Se não modificou, não é conduta. O neokantismo admite valoração. Admite valoração. Agora, o neokantismo não conseguiu se desprender do causalismo e continua analisando o dolo e a culpa somente na culpabilidade. E aí é uma crítica importante que tem contra o neokantismo. Como é que pode você neocantista, admitir, valorar a conduta se você vai analisar dolo e culpa só lá na culpabilidade? Como é que você, neocantista, vai admitir, valorar conduta se o dolo e a culpa estão lá na culpabilidade? Você está sendo incoerente. Então aqui está uma grande crítica contra o neocantista. Quem que vem para arrumar a casa? O finalismo. O finalismo, ele fala, o problema maior do causalismo, do neokantismo, dentre outros, o problema maior é que essas 2 teorias analisam dolo e culpa na culpabilidade. Está errado, está no lugar errado. Eu tenho que trazer o dolo e a culpa para o fato típico. Então o finalismo arruma a casa, traz o dolo e a culpa para o fato típico. E vejam só, o finalismo aqui como é que fica. Olha, a conduta deixa de ser concebida como mero processo causal e passa a ser enfocada como exercício de uma atividade finalista. E o dolo e a culpa migram da culpabilidade para o fato típico. Conduta deixa de ser um comportamento humano voluntário e passa a ser um comportamento humano voluntário dirigido a um fim. E por que eu posso falar dirigido a um fim? Porque eu trago o dolo e a culpa para o fato típico. O finalismo retira o dolo e a culpa da culpabilidade e passa a integrar o próprio fato típico. Você enxergou isso? Fácil. Então, o grande mérito do finalismo foi trazer o dolo e a culpa da culpabilidade para o fato típico. E aí a conduta passa a ser dirigida a um fim, passa a ser um comportamento humano dirigido, psicologicamente dirigido a um fim. Por isso, pessoal, eu coloco até na página aqui, deixa eu ver a página para você me acompanhar. Eu coloco isso na página 246, onde eu digo o seguinte: o causalismo é cego, o finalismo é evidente. Isso já caiu no concurso da magistratura do Rio. Por que falam que o causalismo é cego e o finalismo é evidente? Porque o causalista na conduta não consegue enxergar o que o agente queria. Ele só vai enxergar o que a gente queria lá na culpabilidade. Então, no momento do fato típico, o causalismo é cego, ele não enxerga o que a gente queria. O finalismo não. Já na conduta, ele sabe o que o agente queria, porque conduta é um comportamento humano voluntário psiquicamente dirigido a um fim. Psiquicamente dirigido a um fim. O dolo e a culpa estão no fato típico. Conseguiu compreender? A outra teoria, a teoria social da ação, que eu vou me permitir não explorar com vocês, porque é uma teoria menos importante. E na próxima, eu ainda vou continuar falando algumas coisas importantes, só para você se situar. No próximo encontro, eu quero estudar com vocês somente as teorias funcionalistas. Funcionalistas. Na próxima aula, nós vamos começar a partir da página 248, teorias funcionalistas. Rogério, por que você não vai analisar as teorias funcionalistas agora? Porque elas são muito importantes e são as que mais caem em concurso. Mas vejam por que existe a teoria funcionalista. As teorias que eu expliquei para vocês até agora, teoria causalista, teoria neocantista, teoria finalista e a própria teoria social da ação, que eu fiz referência, mas não aprofundei, essas teorias, elas estudam conduta
sem se preocuparem com a missão do direito penal. Então, quando você pergunta para o causalista o que é conduta, o causalista vai dizer: conduta é um movimento corporal causador de modificação no mundo exterior. Você está preocupado com a missão do direito penal? Não. Eu conceituei conduta sem me preocupar com a missão do direito penal. Ah, tá bom. Neokantista, o que é conduta para você? Conduta é um comportamento humano dominado pela vontade e que pode ser valorado. Entendi. Quando você conceituou conduta, você se preocupou com a missão fundamental do direito penal? O neocantista vai dizer: não, eu não me preocupei com a missão do direito penal. Conceituei conduta, mas não estou preocupado com a missão do direito penal. Ah, tá bom. O finalista, o que é conduta para você? O finalista vai dizer: conduta é um comportamento humano voluntário psiquicamente dirigido a um fim. Porque eu finalista, eu trouxe o dolo e a culpa para o fato típico. Legal, finalista. Mas você, quando conceituou conduta, você se preocupou com a finalidade, com a missão do direito penal? Ele vai falar: não, eu não me preocupei com a missão fundamental do direito penal. E é aí que nascem as teorias funcionalistas. As teorias funcionalistas, elas nascem para primeiro se decidir a missão do direito penal. E depois que eu decido a missão do direito penal, é que eu passo a conceituar os institutos. As teorias funcionalistas dizem: como é que você pode conceituar conduta sem esse conceito relacionar-se com a missão do direito penal? Conceituar conduta sem atrelar a missão do direito penal, isso é absurdo. Então, eu, teoria funcionalista, vou conceituar direito penal, vou conceituar os institutos de direito penal, vou conceituar todos os dogmas do direito penal com base na missão do direito penal. E é aí que você vai ter a teoria funcionalista de Roxin e a teoria funcionalista de Jacobs. Reparem que Roxin e Jacobs são os dois principais expoentes das teorias funcionalistas. Os dois já começam brigando com a missão do direito penal. E se eles já começam brigando quanto à missão do direito penal, se um acha que a missão do direito penal é A, o outro acha que a missão do direito penal é B, a partir de A e B eles vão conceituando os institutos de direito penal e certamente vão apresentar conceitos diferentes de conduta. E eu vou deixar para a próxima aula nossa exatamente as teorias funcionalistas. Então eu vou deixar para a próxima aula a página 249 e seguintes, tá ok? Joia? Pessoal, assunto denso. Eu espero que você tenha compreendido. Tudo isso no livro está acompanhado de tabelas que eu mostrei para vocês. Não é fácil? Não é fácil, mas eu tentei tornar sua vida mais fácil por meio deste vídeo. No próximo encontro, nós vamos explorar as teorias funcionalistas, tá ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos e não se esqueçam que daqui a pouco, a partir do meio-dia até as 2, este livro vai estar com uma grande promoção no site da editora. Acompanhe minhas redes sociais que lá eu vou colocar o cupom de desconto, tá ok? Pessoal, um abraço e até o próximo encontro.